não dá para ter preconceito. Acho que isso a gente aprende desde criança, há toda uma cultura nesse sentido, mas nós temos que aprender a olhar o outro, se colocar no lugar do outro, às vezes sentir a dor do outro, sabe? Ver de que as pessoas precisam de um gesto de solidariedade, sabe? Um gesto de afetividade, não de hostilidade. É um novo ramo do direito, é algo que se procura ser reconhecido, o direito dos homossexuais a terem os seus relacionamentos, os seus vínculos afetivos, daí a expressão homoafetividade, direito homoafetivo, porque o que caracteriza, né, as relações de pessoas do mesmo sexo, as relações homossexuais, é o fato de que é um vínculo, sim, de afetividade. E agora nós temos um novo conceito de família. Família não é mais aquele modelito homem, mulher, casamento, filhos, não. Houve um casamento, um conceito mais aberto, sabe? Hoje em dia se fala em direito das famílias, e inserindo dentro deste conceito, foi uma construção da jurisprudência, se inserir também essas uniões de pessoas do mesmo sexo, e às vezes a mudança de nome, sabe? Tem um significado importante. As uniões também de pessoas do mesmo sexo são reconhecidas como entidade familiar e como tal, ter todos os direitos. Daí a importância, sabe, dessa nova construção nesse sentido. É proibido não aceitar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, no Brasil, é o único país do mundo onde os direitos dos homossexuais são reconhecidos exclusivamente pelo âmbito da justiça, sem termos uma legislação, porque até temos um Congresso Nacional extremamente conservador, extremamente voltado a essas questões, esse fundamentalismo religioso, e é algo, no fundo, um pouco perverso, porque não reconhece direitos. E depois, assim, fica uma situação complicada. Então, a justiça consegue conceder direitos. Então, admite o casamento, pensão por morte, aceita a possibilidade da adoção por homossexuais, isso também já está bem reconhecido, o uso dessas técnicas de reprodução assistida. O que a justiça não consegue fazer é punir a homofobia, que são os crimes de ódio praticados com homossexuais. Não se tem uma quantificação oficial no Brasil, mas o que se tem através de ONGs que, por meio de notícias, de jornal, conseguiram contar, a cada 28 horas no Brasil, um homossexual é vítima de algum tipo de violência, praticamente de um homicídio a cada 28 horas. Isso é um número perverso, é quase uma guerra, né? E isso a justiça não tem como banir, não tem como punir esses crimes de ódio. Daí a necessidade de se ter uma legislação para se avançar em termos de reconhecimento de todos os direitos, que as pessoas não precisem entrar na justiça para ter os direitos reconhecidos, né? E também para criminalizar a homofobia. As pessoas têm alguma dificuldade de conviver com a diferença, né? O caminho conhecido, o espaço de conforto é o espaço da maioria, e nós temos essa influência religiosa muito significativa e muito preconceituosa, que vem com a ideia do casamento com a finalidade procriativa. E os pares do mesmo sexo, as uniões homoafetivas, elas são estéreis, ou seja, eles não conseguem procriar enquanto par, ainda que particularmente sim. E, então, assim, a ideia de que eles não seriam uma família porque eles não conseguem procriar. Só que, assim, a procriação não é da essência da família. A família, agora temos um conceito novo de família, a família é uma relação íntima de afeto. Isso está até escrito na lei. A lei da violência doméstica assim define família. É a única definição de família que existe, né, é esta que está na Lei Maria da Penha. E neste conceito se inserem também as uniões homoafetivas. E hoje em dia, com essas técnicas de reprodução assistida, todo mundo pode ter filho. Não precisa ter par, não precisa fazer sexo, não precisa nada. Então, assim, e os homossexuais fazem uso dessas técnicas e estão sendo aceitos para adotarem crianças. Porque, assim, às vezes perguntam, mas por que homossexuais eu poder adotar a criança? Mas as crianças são adotadas, todas são filhas de heterossexual. E onde é que elas estão? Elas estão abrigadas, elas estão recolhidas, sabe? Elas estão invisíveis dentro desses abrigos, que não é um lar, não é uma casa, sabe? Então, os homossexuais, como todos, têm que se submeter a todo aquele processo de qualificação para ver se eles têm condições
Tem homossexuais que não podem adotar? Tem, como tem heterossexuais que também não têm condições de adotar. Ah, mas assim, ó, passando por todo este crivo que é minucioso, tanto que de uma maneira até um pouco absurda, as pessoas levam 2 anos para poder entrar no cadastro da adoção e adotar. E essas pessoas, para adotar, não têm preconceito, porque eles são alvo de muito preconceito. Então, eles acabam, muitas vezes, adotando crianças que ninguém quer, porque sabe que essas crianças são discriminadas. Até nós tive um exemplo no escritório muito significativo, um casal de 2 rapazes, um deles é portador do vírus HIV, e eles queriam adotar uma criança que tivesse o vírus, porque eles sabiam que essa criança não seria adotada por ninguém, e eles sabiam cuidar disso. Sabe? Eles sabiam controlar. E mesmo assim levaram 1 ano e meio para conseguir adotar um menininho que era portador. E já estava há tanto tempo no abrigo, essa criança, que eles não conseguiram reverter, então, se tivesse começado mais cedo, na hora que eles quiseram adotar. Então, tem toda uma dificuldade, às vezes, de se avançar, mas vivemos uma nova era. Esse é um caminho sem volta. Os homossexuais têm que ser inseridos no âmbito de tutela do Estado. Nós não seremos um país livre, um país igual, se tivermos um segmento da população completamente alijado, completamente fora, sabe, de ter direitos reconhecidos. E é isso que se busca, essa criação das comissões da diversidade sexual, o próprio projeto Estatuto da Diversidade Sexual, tudo se avança nesse sentido para termos direitos garantidos a todos os cidadãos. É indispensável, né, que nas escolas se comece esta educação. As famílias às vezes têm dificuldade, há às vezes uma certa rejeição por causa disso, tanto que o chamado kit gay, que era dirigido aos professores, acabou sendo banido por influência dessas igrejas evangélicas, mas agora saiu uma resolução do Conselho Federal de Educação que determinou que os transexuais, ou seja, as pessoas que nascem com o sexo, mas se identificam com outro sexo, né, se vestem de outro sexo, têm uma identidade social diferente da identidade biológica, era aquele nome que deram ao nascer, e isso não corresponde à sua vida, usem esse nome na escola, na chamada, em todos, e usem inclusive o banheiro correspondente ao seu sexo, né? E por incrível que pareça, até isso as igrejas são contras e tal, estão fazendo todo um movimento tentando tirar sob a justificativa de que eu não sei bem, né? Mas há uma evasão escolar muito grande desse segmento que é alvo de muito bullying, né? Um bullying homofóbico muito severo dentro das escolas. Então nós precisamos educar, sabe? As crianças têm que aprender a conviverem com esta que é uma realidade, que de fato existe, sabe? O respeito à diferença é importante, acho que isso faz parte da educação. Não podemos criar filhos, não se pode, sabe, achar que não vendo essa realidade, tentando jogar para dentro do armário, se vai viver uma sociedade livre. Ninguém vira homossexual por conhecer que essa é uma realidade que existe, ou conviver, ou ter colega, enfim, isso não é um mal contagioso. As pessoas às vezes acham que parece que seria. A Ordem dos Advogados, eu sou presidente da Comissão Nacional da Diversidade Sexual e nós estamos criando em todo o Brasil, em todas as seccionais, comissões, já temos mais de 300 no Brasil. Então, qualquer ato de discriminação, qualquer violação aos seus direitos, tem que procurar, tem que ir na hora, tem que procurar, tem que registrar na delegacia. Se a delegacia não quiser, vá no Ministério Público, ou seja, só não pode aguentar em silêncio, sabe, essa forma abusiva, essa forma agressiva de que as pessoas são vítimas. As pessoas têm que saber que isso eles não podem fazer. Se fizer, vão ter que pagar as consequências disso. Por isso a importância de se ter uma legislação, e este é um dos objetos do projeto do Estatuto da Diversidade Sexual, que criminalize esses atos de ódio absolutamente injustificáveis. Eu não sei por que assim, as pessoas se atrapalham tanto, sabe, com a maneira de alguém viver, ou com quem que convive, com quem que faz sexo. Isso é da vida privada, mas isso acaba rotulando as pessoas e elas são absolutamente hostilizadas pela família, na escola, no trabalho, pelos vizinhos e tal. Nós temos que mudar essa cultura, né? Nós temos que aprender a conviver isso e nos mobilizarmos nesse sentido. Não dá para dizer assim, bom, somos homossexuais que vão atrás dos direitos deles. Não, porque quem acabou com a escravidão no Brasil, que hoje nós vimos que é uma coisa horrível, não foram os negros, né? Foram os brancos.
Eram eles que tinham voz. Então, sabe, tem que ser um movimento de toda a sociedade, de todo cidadão, sabe, tem que se engajar nessa busca de reconhecimento de direitos, porque enquanto nós tivermos uma pessoa ou um segmento da sociedade sem direitos, todos nós estamos com uma parcela menor de direitos, sabe, porque alguém não está sendo reconhecido e vivendo dentro de uma sociedade. Nós não temos nenhum motivo, sabe, para achar que os homossexuais, pelo simples fato de amarem de uma maneira diferente da maioria, não têm o direito de amar, não têm o direito de ser feliz e de viver dentro de uma sociedade de uma maneira livre e sendo seus direitos respeitados.